Boa noite a todos. Sejam mais uma vez muito bem-vindos à sala virtual do IGESE, em parceria de transmissão com a Rede Amigo Espírita, Web Rádio Fraternidade e Centro Espírita Chico Xavier, aqui de Santos, onde estudamos a obra Mecanismos da Mediunidade, psicografia de Chico e Valdo, pelo Espírito André Luiz, com o nosso professor, nosso amigo, Otacílio Rangel. Seja bem-vindo, professor. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Ana, que está nos bastidores. Boa noite a todos os nossos amigos que já estão aqui conosco. Muita gente, nossos companheiros de estudo. E estamos muito felizes de continuar aqui com todos vocês. E, como eu disse inicialmente, já sentindo um gostinho da saudade, porque estamos já praticamente terminando o livro, não é? Hoje vai ser o penúltimo capítulo. Já tivemos um pequeno spoiler aí, né, professor? É, No último capítulo, o professor falou que provavelmente já voltaremos em agosto. vamos arranjar energia para continuar. Não, vai dar certo. Assim, eu tive um pequeno problema aqui com a webcam, mas vamos solucioná-los. Professor, Certo? você pode fazer a prece de abertura, por gentileza? Posso, claro, vamos sim. Como hoje nosso tema é oração, então vamos colocar o nosso pensamento, o nosso melhor sentimento a serviço desses pensamentos que vamos elaborando em nossa capacidade de gerir e gerar pensamentos pela nossa própria vontade, endereçando esses pensamentos a Deus, buscando nele, nosso Pai Celestial, as forças superiores da vida que precisamos para seguirmos na nossa jornada evolutiva rumo à plenitude espiritual que um dia alcançaremos. Pai amado, querido Mestre Jesus, espíritos bondosos que trabalham pelo bem da terra, nesse instante em que nós nos reunimos, buscando harmonizar os nossos sentimentos e os nossos pensamentos, focados nos valores espirituais da vida, pedimos, Senhor, que nos dê forças, coragem, bom ânimo para vencermos no cotidiano de nossa vida todos os desafios que a vida nos oferece. E aqueles que são maiores do que nós, que nos provam na nossa paciência, na nossa confiança em Ti, ajuda-nos, Senhor, para sabermos que todas essas experiências nos enriquecem e passam, deixando em nós a marca da nossa própria conquista evolutiva. Abençoe, Senhor, todos os nossos irmãos em humanidade, todos os espíritos que vivemos neste planeta azul tão amado e tão bem gerenciado pela bondade de Jesus, que nos acompanha desde o começo no nosso processo da evolução. Que possamos, com a consciência espiritual que já temos adquirido, colaborar da nossa parte, fazendo o nosso melhor esforço para seguirmos os ensinamentos de Jesus em todos os atos de nossa vida, a fim de que nos tornemos capazes de manter em nosso coração o Teu reino, Senhor. Que assim seja. Então vamos lá, professor. Agradecendo aqui ao Luiz Arão
por essa belíssima canção, né, que é a nossa oração, que a gente iniciou a noite. Vamos ao capítulo 25, nossa oração. É isso mesmo. Então, nós temos aqui no livro de André Luiz, o capítulo 25º, que é o penúltimo capítulo do livro, que vai tratar para nós, nesse conjunto de ideias que André Luiz coloca, da nossa ação mental, não é, que é a maneira com que nós devemos utilizar desses mesmos pensamentos na direção sublime de buscar Deus, de orar, de fazer uma oração. Então, ele começa falando sobre mediunidade e religião. E ele vai mostrar aqui como que a religião surgiu em diferentes povos através das faculdades mediúnicas ainda incipientes em todas as épocas da humanidade. Então, a primeira parte ele fala sobre mediunidade e religião. Ele começa dizendo o seguinte: misturada à magia vulgar, a mediunidade é de todos os tempos no mundo. Essa afirmativa ela é muito importante. No momento que o princípio inteligente adquire a consciência da própria individualidade, se torna um espírito e vai viver na vida humana, como espírito, ele começa a ter, por causa da consciência da própria individualidade, contato com outros espíritos através do ato de pensar e de vontade de querer, não é, a comunicar-se com outras pessoas encarnadas inicialmente, e ele vai aprendendo isso, mas também pelo fenômeno da morte do corpo físico, continuar pensando sem saber onde está, porque ainda muito atrasado, não conhece a realidade espiritual, mas vive a realidade espiritual entre uma encarnação e outra. E nesse processo comunica-se no mundo espiritual também com outros espíritos, como se estivesse fazendo a mesma coisa enquanto encarnado, num processo continuado de ação. E ao encarnar, essa comunicação não se perde. E por isso os espíritos interferindo na vida dos encarnados, através dos recursos do mito, da mitologia, do que ele chama aqui da magia vulgar, a mediunidade é utilizada em todos os tempos no mundo. Ela é confundida entre os totens e manitus das raças primitivas, alteia-se gradativamente e surge suntuosa e complexa nos templos iniciáticos dos povos antigos, ou rebaixada e desordenada entre os magos da praça pública, os adivinhos, não é? As pessoas que leem a sorte, assim por diante. Ocioso seria enumerar sucessos e profecias constantes dos livros sagrados de todas as religiões, nas épocas antigas, anciãs. A cada passo, nas recordações de todas elas, encontramos referências a manifestações de anjos e demônios, evocações e mensagens de seres desencarnados, visões e sonhos, encantamentos e exorcismos. Veja que isso é um ato continuado da própria conquista da civilização. E agora ele vai relacionar isso com o reflexo condicionado. E é importante, outra vez, a gente lembrar que o reflexo condicionado
são as ideias que a gente já adquiriu, né, os clichês mentais que vão fazendo a estrutura do nosso inconsciente ou subconsciente e que vão sendo acionados nos processos naturais da vida e que facilitam a gente, através do recurso da mediunidade, consorciar psiquicamente tanto quanto os encarnados, quanto com os espíritos desencarnados. Então, reflexo condicionado e mediunidade. Em toda parte, desde os amuletos das tribos mergulhadas em profunda ignorância, até os cânticos sublimados dos santuários religiosos dos tempos modernos, vemos o reflexo condicionado, facilitando a exteriorização de recursos da mente para o intercâmbio com o plano espiritual. Veja aqui, é bom lembrar que muitas dessas tribos mais antigas, mais ainda mergulhadas em processos mais primitivos, no cântico e na dança, eles acabam entrando em transe mediúnico. A gente vê isso em grupos da África, né, de grupos indígenas. Então, é interessante a gente ver que isso é comum em toda a história da humanidade. Talismãs e altares, vestes e paramentos, símbolos e imagens, vasos e perfumes, não passam de petrechos de objetos destinados a incentivar a produção de ondas mentais, nesse ou naquele sentido, atraindo forças do mesmo tipo que as arremessadas pelo operador dessa ou daquela cerimônia mágica ou religiosa e pelas assembleias, grupo de pessoas que os acompanham, visando certos fins, certos objetivos. Quer dizer, quando um grupo de pessoas se aglomeram e liderado por alguém que assume essa posição de comando psíquico, não é, dando as ideias, cantando as músicas, fantasiados muitas vezes com paramentos e símbolos e imagens, não é, como outros objetos diversos, perfumes, não é, vela acesa, não é, incenso, plantas, flores, tudo isso são recursos, né, que ajuda o homem mais primitivo, que não sabe ainda o significado do poder mental, a focar a sua atenção na emissão daquela onda mental de congregação, de reunião e de se colocar em posição de entrar em contato com o mundo espiritual. E compreendendo-se que os semelhantes se atraem, o bruxo, que se vale da mandrágora para endereçar vibrações deprimentes a certa pessoa, a esta procura induzir a emissão de energias do mesmo naipe, com que a base de terror assimila correntes mentais inferiores, prejudicando a si mesma sempre que não possui integridade da consciência tranquila. O sacerdote de classe elevada, toda vez que aproveita os elementos de sua fé para consolar um espírito desesperado, está impelindo-o à produção de raios mentais enobrecidos, com os quais forma o clima adequado à recepção do auxílio da esfera superior. Então, aqui ele dá 2 exemplos, ele vai continuar em outros exemplos, mas ele está dizendo que o bruxo, né, a pessoa que está ali com essa postura de ser um xamã, de ser um enviado de Deus, um escolhido, um médium a rigor, né? Ele então se coloca numa posição de usar recursos para induzir as pessoas a vibrações. E se ele faz isso utilizando de recursos, de sentimentos menos felizes,
usando, por exemplo, objetos. Aqui ele cita mandrágora, que é uma planta tóxica, né, que tem uma representatividade, né, de como se fosse algo ligado aos espíritos atrasados. E as pessoas, então, se sintonizando com isso, acabam emitindo energias do mesmo teor, da mesma natureza, do mesmo tipo de frequência, tá certo? Há muitas vezes até através do próprio medo, do terror. Então, assimila essas correntes mentais inferiores e acaba prejudicando a si mesma. Mas se ela não, isso acontece, se ela não possui integridade de consciência tranquila. Porque se ela possui, ela não aceita nada disso. Por outro lado, o sacerdote de classe mais elevada, de mente mais voltada para o bem, toda vez que aproveita os elementos de sua fé para consolar uma pessoa, um espírito desesperado, está impelindo essa mesma pessoa, esse mesmo espírito, à produção de raios mentais enobrecidos, com os quais ele forma um clima adequado à recepção do auxílio da esfera superior. Isso acontece também com o médico que encoraja o paciente, usando autoridade e doçura, inclinando-o a gerar em favor de si mesmo oscilações mentais restaurativas, pelas quais se relaciona com os poderes curativos atuantes em todos os escaninhos da natureza. Também acontece com o professor, que, estimulando o discípulo a dominar o aprendizado dessa ou daquela expressão de conhecimento, impulsiona-o a condicionar os elementos do próprio espírito, ajustando-lhe a onda mental com a do professor para incorporar a carga de conhecimento de que necessita. Então, veja que há um processo de reflexo mental, não é? Condicionado, que o indivíduo que está recebendo a indução do pensamento se associa com o indutor, não é? Gera nele mesmo, não é, as necessidades e os recursos para entrar em sintonia. Então, agora ele vai falar sobre a grandeza, a importância da oração. Observamos que esse fenômeno de comunicação, em todos os momentos da alma, seja na de repouso ou na de atividade, esse reflexo condicionado ou ação independente da vontade, que se segue imediatamente a uma excitação, uma provocação externa, na base das operações da mente, objetivando esse ou aquele gênero de serviço. Daí resulta o impositivo da nossa vigilância sobre a própria orientação, de vez que somente a conduta reta sustenta o reto pensamento, e de posse do reto pensamento, a oração, qualquer que seja o nosso grau de cultura intelectual, é o mais elevado toque de indução para que nos coloquemos para logo em regime de comunhão com as esferas superiores. Então, a prece é um mecanismo de, se a gente está fazendo isso com a seriedade, com os melhores dos sentimentos, que nos conecta com as forças superiores da vida, representada pelos representantes da vontade de Deus, dos espíritos bondosos que nos auxiliam. De essência divina, a prece será sempre o reflexo positivamente sublime do espírito em qualquer posição, por obrigá-lo a despedir, a gerar, a produzir de si mesmo os elementos mais puros de que possa dispor. Obviamente que um espírito mais, uma pessoa mais evoluída dispõe desses elementos com mais riqueza, com mais pureza, enquanto outros com menos. Mas independente disso,
a bondade divina nos atende naquilo que é bom, que é produtivo para nós. No reconhecimento, no agradecimento, ou na petição, no pedido, na diligência, né, indução a um trabalho, a uma realização, ou no êxtase, na alegria ou na dor, na tranquilidade ou na aflição, ei-la, a oração, exteriorizando a consciência que a formula em efusões indescritíveis, sobre as quais as ondulações do céu, quer dizer, gerada pelas mentes superiores, corrigem o magnetismo, as energias torturadas da criatura, insulada no sofrimento educativo da Terra, recompondo-lhe, auxiliando, enriquecendo-lhe as faculdades profundas. A mente centralizada na oração pode ser comparada, olha que lindo, a uma flor estelar. Uma flor estelar é uma flor de luz, de brilho, de luz, emitindo luz, aberta diante do infinito, absorvendo-lhe o orvalho nutriente da vida e da luz. Aliada à higiene do espírito, quando o espírito procura fazer as melhores coisas, a prece, assim, associada, aliada à higiene do espírito, representa o comutador, isto é, o interruptor que liga, né, o comutador das correntes mentais, que nos liga às correntes mentais superiores, nos arrojando em direção à sublimação espiritual. Ele coloca com muita propriedade a importância da prece no esforço do próprio crescimento espiritual em busca das luzes do mais alto. Equilíbrio e prece. É indispensável compreender que a inteligência encarnada, nós, conta com múltiplos meios de preservar o corpo físico, em que se demora. Quer dizer, a gente vai entender isso, né? Que nós, enquanto estamos no corpo físico, a gente tem vários recursos, vários meios de preservar a nossa saúde, o corpo físico que a gente usa. E ele vai dar alguns exemplos. Além dos inestimáveis serviços da pele, que nos protege, e da mucosa intestinal, que defendem o indivíduo das intromissões indébitas de elementos físicos e químicos, prontos a lhe arruinarem a estabilidade, o homem consegue mobilizar todo um sistema de quimioterapia bacteriana, atualmente em plena evolução para mais ampla eficiência, com a antibiose, ou atuação bacteriostática é levada a efeito por determinadas unidades microbianas sobre outras na vanguarda dos processos imunológicos. Vamos traduzir isso aqui. A nossa pele é um processo de proteção à invasão do nosso organismo. A nossa mucosa intestinal e também a nossa mucosa nasal, da nossa boca, de todo o duto que nos leva ao estômago e também do intestino como um todo, essa mucosa, essa pele interna, né, que é úmida, nos protege através de uma quimioterapia bacteriana e também nos protege de elementos físicos e químicos que podem perturbar nossa saúde. E essa quimioterapia bacteriana que continua evoluindo para fazer com que o nosso corpo seja cada vez mais eficiente, porque a gente pensa que as células não evoluem, mas elas também evoluem, né? Então, nós temos uma fauna, né? Nós temos uma fauna bacteriana imensa dentro de nós, são trilhões de
de bactérias de tipos diferentes que vivem no nosso trato gastrointestinal, que nos protege e nos ajuda ao aproveitamento da alimentação. E faz uma verdadeira quimioterapia bacteriana, porque elas impedem, quase sempre, se estão saudáveis, impede invasão bacteriana de outras espécies que podem ser danosas a nós através dos recursos que a gente tem nos processos imunológicos. É possível, então, coibir, impedir com relativa segurança a febre tifoide, as disenterias, a tuberculose, as rickettsioses, que é doenças de bactérias externas que podem invadir o nosso organismo. Por exemplo, a rickettsiose é a doença, uma delas é a doença da febre maculosa, produzida quando um carrapato nos pica e transfere nessa picada bactérias que invadem o nosso organismo, que são danosas e podem criar essa febre maculosa, levar até a pessoa a morrer. Mas a gente tem defesas do organismo. Também as psitacose, que são bactérias dos pássaros, das aves, que também podem invadir o nosso organismo. As infecções pulmonares, que a gente muitas vezes respira, né? As infecções urinárias, etc., né? Que às vezes entram pelos canais, né? da uretra e dos nossos órgãos de excreção. Então, essas infecções, né? Podem ser coibidas por toda essa riqueza de bactéria, de quimioterapia bacteriana que a gente tem no nosso organismo. Entretanto, diz ele, isso não acontece quando nos reportamos à atmosfera psicológica, em que toda criatura se submerge na vida social do planeta. Isso aqui é muito interessante. Quer dizer, nós estamos numa atmosfera psicológica gerada pelo pensamento de todas as criaturas que vivem a vida social do nosso planeta. Quando a gente pensa, a gente colabora com o nosso tipo de pensamento para a formação de uma atmosfera psicológica. E, obviamente, como o nosso mundo é de expiações e provas, a atmosfera psicológica de um planeta de espíritos mais ou menos atrasado como nós somos, não é uma atmosfera psicológica muito boa, porque no mundo de expiações e provas o mal ainda predomina sobre o bem. Então, nós estamos submergidos nessa psicologia, nessa atmosfera psicológica. Então, qual é a proteção? A gente não tem essa proteção natural do que o organismo cria para proteger das infecções bacterianas e viróticas, tá certo? De vírus e bactérias. Mas, do ponto de vista psicológico, a gente não tem essa defesa. Então, ele vai falar sobre isso. Visto à distância, o homem, na arena carnal, na vida encarnada, pode ser comparado a um viajor na selva de pensamentos heterogêneos, aprendendo por intermédio de rudes exercícios a encontrar o seu próprio caminho de libertação e de ascese, de evolução, de subimento, né, de subir na escala evolutiva. Mentalmente exposto a todas as influências psíquicas, é imperioso se eduque para governar os próprios impulsos, aperfeiçoando-se moral e intelectualmente para que se lhe aprimorem as projeções mentais. Olha só, nós mentalmente estamos exposto a todas as influenciações psíquicas do nosso planeta,
dos 20 e poucos bilhões, né, de espíritos que vivemos aqui. E para a gente, então, viver uma atmosfera psicológica diferenciada, que não nos faça mal, é imperioso que a gente se eduque para governar os próprios impulsos, aperfeiçoando-se moral e intelectualmente, para a gente, então, aprimorar em nós a nossa própria projeção mental, criando, com isso, a nossa própria atmosfera psíquica, relacionada claramente com todos aqueles que fazem a mesma coisa. Então, a gente pode criar, numa atmosfera psicológica ainda doentia, uma espécie de nuvem psicológica positiva daqueles que estão pensando coisas boas. No que tange à saúde e manutenção do corpo e no que se refere à aquisição de conhecimentos, utiliza consulta a médicos e nutricionistas, professores e orientadores diversos. É isso que a gente faz. É natural, então, dessa forma, que a gente se valha da prece para angariar a inspiração de que precisa, a fim de afinizar-se com as diretrizes superiores. Viram? Então, quando você está psiquicamente perturbado, emocionalmente perturbado, os médicos que você tem que procurar é, através da prece, as forças superiores da vida. Olha que lindo! No círculo de forças estabelecido com a oração, a alma não apenas se predispõe a regenerar o equilíbrio das células físicas, muitas vezes viciadas ou cansadas, através do influxo das energias renovadoras que absorve, que incorpora espontaneamente através da prece, porque a gente assimila os raios da vida mais alta que a gente se dirige pela prece, mas também reflete as sugestões, as ideias, os pensamentos das inteligências superiores iluminadas que estão desencarnadas, de condição mais nobre, com as quais a gente se coloca, através da prece, em relação, em comunicação. Então, orar, fazer prece é buscar, através de um pensamento positivo, através de um pensamento educado, através de um sentimento conduzido de maneira moralmente adequada pela nossa vontade, às forças superiores da vida, representada pelos espíritos superiores que nos ajudam, nos fortalece, nos enriquece através desse mecanismo de comunicação que é a prece, a oração. Prece e renovação. Na floresta mental em que avança, o homem frequentemente se vê defrontado por vibrações subalternas que o golpeiam de rijo, compelindo a fadiga e a irritação, sejam elas provenientes de ondas enfermiças partidas dos desencarnados em posição de angústia e que lhes partilham o clima psíquico, ou de oscilações desorientadas dos próprios companheiros terrestres encarnados, desequilibrados a lhe respirarem comum o ambiente. Todavia, tão logo se envolva nas vibrações balsâmicas da prece, ergue-se-lhe o pensamento aos planos sublimados, de onde recolhe as ideias transformadoras dos espíritos benevolentes e amigos, convertidos em vanguardeiros de seus passos na evolução. São amigos vanguardeiros, anjos da guarda, que ajudam-nos nos nossos passos evolutivos. Orar, portanto, constitui a fórmula básica da renovação íntima, pela qual o divino entendimento desce do coração da vida para a vida do coração. Bonita a frase dele.
Semelhante atitude da alma, porém, não deve, em tempo algum, resumir-se simplesmente a pedir algo ao Supremo Divino, mas pedir, acima de tudo, a compreensão quanto ao plano da sabedoria infinita traçado para o seu próprio aperfeiçoamento, de maneira a aproveitar o ensejo de trabalho e serviço no bem de todos, que venha a ser o bem de si mesmo. Por isso Jesus ensinou: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, seja feita a vossa vontade. Quer dizer, a compreensão quanto ao plano da sabedoria divina é aceitar a vontade de Deus em nossas vidas. Mediunidade e prece. A mediunidade, na ordem superior da vida, esteve sempre associada à oração para converter-se num instrumento da obra iluminativa do mundo. Entre os egípcios e hindus, chineses e persas, gregos e cipriotas, gauleses e romanos, a prece, expressando invocação ou louvor, adoração ou meditação, é o agente refletor do plano celeste sobre a alma do homem. Orando, Moisés recolhe no Sinai os mandamentos que alicerçam a justiça de todos os tempos. E igualmente em prece, seja nas margens do lago de Genezaré ou em pleno Monte Tabor, respirando o silêncio do Getsemane ou nos braços da cruz, o Cristo, querido Mestre Jesus, revela na oração o reflexo condicionado de natureza divina, suscetível de facultar sintonia entre a criatura e o Criador. Quer dizer, Jesus mantinha, através da prece, constante sintonia entre ele e Deus. Não é bonito esse capítulo? Muito bonito. Então, é o capítulo que nós vamos agora conversar a respeito. Antes, queria dizer a vocês que o próximo capítulo, que é o 26, tem o título de Jesus e Mediunidade. Nós vamos ver como a mediunidade se espelha divinamente em Jesus, no próximo capítulo. Vamos à nossa conversação sobre a oração, sobre a prece. Estou aparecendo agora, né, professor? Porque esse capítulo é muito lindo mesmo, professor. Muito bonito, muito bonito. Né? E ele tem umas frases, né, que ele coloca ali que leva a gente à reflexão, né? O senhor colocou aquela lá, é muito inspirador. E aqui a gente já tem uma pergunta aqui da Selva Braseiro, que quando você estava falando daquela atmosfera psicológica, ela está perguntando: a atmosfera psicológica, será que Joana de Ângeles chama de psicosfera? É formada por pensamentos, sentimentos, desejos, etc., de encarnados e desencarnados? Selva, exatamente isso. Veja a palavra. Psicosfera, atmosfera psicológica, psicosfera, mesma coisa. Tem o mesmo significado e é exatamente isso que você descreve aí na sua pergunta. Tá perfeito. Tem mais uma pergunta aqui, professor. Agora veio do Gilberto Ferreira. Pergunta: orar, fazer prece, penso eu, seria falar com Jesus e plano superior o que necessitamos? Ou seria Pai Nosso e Ave Maria? Não, nós não precisamos de uma fórmula, mas a gente pode usar uma fórmula desde que a gente entenda o que ela significa. Por exemplo, o Pai Nosso é uma prece ensinada por Jesus, mas ela tem um significado profundo. Não é simplesmente recitar o Pai Nosso como a gente falaria uma poesia. Não, é
entender e sentir o significado de cada frase do Pai Nosso. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nos capítulos da oração, Kardec dá uma interpretação para a prece o Pai Nosso. E cada um de nós, se quiser orar essa prece com o significado que ela tem que procurar entender isso. Fazer a nossa própria meditação no significado. Primeiro de tudo, veja só, vou dar alguns exemplos. Você fala assim, Pai Nosso que estás nos céus. O que significa Pai Nosso que estás nos céus? Primeiro de tudo, quando ele diz Pai Nosso, ele está dizendo, nós todos somos irmãos, porque todos somos filhos de Deus. Então, não é o Pai Nosso que é só meu, é o Pai de todos nós. Então, ele já induz a gente a ter um sentimento de fraternidade. Que estás nos céus, o que significa estás no céu? Que está em tudo que existe, porque a palavra céu tem um significado de universo, de amplitude, de tudo que é criado. Então, Pai Nosso que está presente em tudo, em todo o universo, em todas as coisas da natureza. Vocês viram? Só no Pai Nosso que está no céu já tem um significado profundo. Meditemos em todas as partes e aí a gente pode orar essa prece com esse tipo de entendimento e sentimento. Porque se a gente só decora e repete, você pode pôr num gravador que fica falando lá o dia inteiro. Não vai resolver nada, porque não tem movimentação psíquica e emocional do indivíduo que está orando. Então, orar, no final das contas, é se colocar em contato psíquica e emocionalmente com as forças superiores da vida. Professor José Luiz Arantes, ele colocou assim: boa noite, professor Otacílio, Ronaldo, parabéns pela live. Muito importante fazer orações. Muda totalmente nossas energias. Abraços de São Paulo, capital. E muda Aí eu, mesmo. aí eu pergunto para o senhor, a gente tem que orar independente do nosso estado, né, professor? Seja na alegria, na tristeza, na saúde ou na doença. O E o importante é trabalho, conectar. e a melhor prece é o trabalho no bem, porque quando a gente está trabalhando no bem, está em comunhão com as forças benéficas, as forças superiores da vida. Jesus estava em plena oração, trabalhando pelo bem comum. Mas, de vez em quando, ele se dirigia especificamente ao Pai Celestial. Então, ele se afastava da comunidade que ele estava e se punha a orar, isto é, conversar com o seu sentimento e com o seu pensamento com o Pai Celestial. A Selva colocou, neste capítulo, André Luiz é cientista e poético ao mesmo tempo. Ele é cientista, poético e profundamente religioso no sentido da religiosidade como compreensão do mundo espiritual e do Deus amoroso e bom que cria tudo e está em tudo. E a Suzy Prudente, professor, colocou, professor, como obter esse senso de alma para fazer nossas orações? Com meditação, com esforço de explicar o significado daquilo que a gente está pensando e sentindo. Quer dizer, quando você fala assim, meu Deus me ajuda, o que significa meu Deus me ajuda? Uma palavra, uma frase que saiu da sua boca como um suspiro ou realmente uma integração sua com o Pai Celestial? Então, veja bem, uma vez eu li uma mensagem falando sobre a prece que eu achei muito bonita. E ele faz a comparação da planta no meio da floresta, a planta pequena que está crescendo, que vai abafada pela sombra das outras, ela vai devagarzinho procurando, se movimentando, procurando as nesgas de luz do sol para poder absorver essa energia
e fazer fotossíntese para crescer. Então, orar é a gente romper com essa psicosfera espiritual do nosso planeta, romper, buscar as forças superiores da vida para absorver essas energias, sentir capaz de crescer. Feito a plantinha que busca o sol. E tem uma pergunta aqui, professor, da Sônia. Ela colocou assim: professor, em qual fase da evolução humana o homem teve intuição para a oração? Na verdade, isso foi um processo evolutivo continuado e lento. Primeiro, o homem, o homem primitivo, observando as coisas da natureza que o amedrontavam, ele se recolhia e achava que tinha alguma força superior que ele precisava de pedir proteção contra aquelas coisas estranhas que estavam acontecendo. Imagina, não é? A gente vê isso com os animais. Quando começa a dar muito raio, muito trovão, os animais se recolhem. Aqueles que vivem em tocas vão para as tocas. Os animais que vivem em buracos de plantas, né, de árvores, vão para eles, procuram se proteger de alguma maneira, não é? Então, quando o espírito percebeu, teve consciência da sua própria individualidade, ele reconheceu que existem forças superiores a ele. Então, ele procurava agradar essas forças para poder ser protegido delas. E foi assim que a gente foi criando o Deus Trovão, o Deus Raio, né, o Deus Vulcão, as coisas perigosas, a gente procurava agradar para poder, não é, ser protegido delas. E esse sentimento nato de que existe uma força superior foi crescendo dentro de nós até que a gente compreendeu que existe uma inteligência suprema do universo que cria tudo e que é Pai nosso. E a gente, então, procura se integrar com ele na medida em que a gente vai compreendendo que a gente é um ser espiritual e imortal também. É um processo evolutivo longo. E ela continuou a pergunta, professora, ela colocou assim: continuando a pergunta anterior, o ato de orar é um exercício mediúnico? Não deixa de ser, porque você está entrando em contato psíquico e emocional com as forças superiores da vida. Ou não, né? Porque às vezes a gente não sabe orar, a gente fica pedindo, oh meu Deus, dá um jeito nesse chefe meu que só azucrina a minha vida. Então você não está fazendo uma prece pedindo as forças superiores nesse caso. Você está pedindo algum espírito, né, que não tem muito critério, que vai lá prejudicar o seu chefe que você acha que está te perturbando. Então você está fazendo uma prece para um espírito atrasado. Então, é preciso, na prece, a gente sintonizar com as forças superiores da vida, para ela ser, então, um processo positivo de comunicação espiritual em benefício nosso e daqueles que estão à nossa volta. Maria Cleusa, professor, colocou assim: a prece reflete as nossas atitudes ante a vida. Somos o que pensamos. E pensamos o que somos. Você tem inteira razão, Maria Cleusa. A gente, na verdade, né, mas se bem que há alguma circunstância que, apesar das nossas atitudes diante da vida, no cotidiano da vida, não serem às vezes muito bons, mas num momento de aflição, ou de desespero, ou de angústia, ou de um parente nosso em sofrimento, a gente é até capaz de entrar momentaneamente num transe muito mais saudável, movido pelo amor, pela piedade, pelo sofrimento, com as forças superiores da vida. E Deus não nos desampara. Professora Nores
Regina colocou: boa noite, professor. Acho que foi no livro Libertação que eu li sobre a nuvem de bactérias mentais vista do alto pelos orientadores espirituais. Fiquei impressionada. Na verdade, a palavra bactéria aí é utilizada por força de expressão, porque é difícil os espíritos descrever, não é? As energias deletérias, prejudiciais, não é? Emitidas pelos pensamentos egoísticos, vaidosos e desencontrados, de sentimento de mágoa, de raiva das criaturas humanas. Então, isso cria uma psicosfera, não é? Prejudicial, de energias prejudiciais. Aqui o professor José Luiz Arantes. Professor Otacílio, as nossas orações chegam até os irmãos desencarnados e é recíproco através das energias positivas. São Paulo, capital. Acho que ele Com está afirmando, certeza, né? ele está afirmando, e é assim mesmo, porque quando você pensa em alguém carinhosamente, né, pedindo a Deus que o abençoe, você está fazendo isso. Você está emitindo para ele um pensamento de amor, de positivo, buscando as forças superiores da vida, os melhores dos sentimentos. Isso não deixa de ser uma prece em favor dos desencarnados, que também faz essa prece por nós. Aqueles que nos amam no mundo espiritual oram por nós aqui enquanto a gente está encarnado. Professora Luciana, ela colocou assim: professor, no Evangelho segundo o Espiritismo, deve ser capítulo 17, item 9, fala sobre a ação da prece. Sempre haverá espíritos incumbidos da execução de suas vontades? Sempre há espíritos bondosos incumbidos, né, pela bondade divina de atender às necessidades humanas que se dirigem a Deus pedindo socorro. Sempre. Nós nunca ficamos desamparados, mas nem sempre a gente recebe aquilo que a gente pede, porque se o nosso pedido é sincero e honesto, mesmo que a gente não saiba direito se aquilo é bom ou não para a gente, os espíritos bondosos nos ajudam na medida da nossa necessidade e não do nosso pedido. É importante a gente entender isso. Às vezes a gente pede, meu Deus, me livra dessa dificuldade que eu estou passando, e Deus bondosamente incumbe um espírito para te ajudar a vencê-la, não ficar livre dela, mas vencê-la para você crescer com ela, com a dificuldade. Por isso, seja feita a vossa vontade, na prece, Pai Nosso, é importante. Eu estava ouvindo uma palestra do Divaldo e ele estava comentando com a Joana, né? Não, Divaldo foi do Chico, aliás, do Chico, e ele falando com o Emmanuel sobre, acho que uma doença que ele estava no olho. Aí o Emmanuel pediu para ele ler um pedacinho do Evangelho, estava lá: vem a mim, vós que estáis cansados, sofrido, que eu vos aliviarei. Ele não deixou nem o Chico continuar. Ele falou: tá vendo, Chico? Ele não falou que ia curar. Eu vou aliviar, Jesus falou. Eu vos aliviarei. É porque a pessoa que está fazendo bem, se esforçando para ser melhor, o sofrimento para ele representa não um castigo ou uma não audição de Deus à nossa prece, mas simplesmente a percepção, né, divina que nos ampara para a gente vencer aquela dificuldade que a gente construiu através de nossos atos em momentos passados de nossa vida. Então, se a gente superar essa dificuldade, a gente fica definitivamente livre dela. Porque a lei de causa e efeito não nos liberta das nossas responsabilidades, mas a bondade divina, através da prece que a gente faz, nos fortalece para a gente vencer de forma Superar. definitiva aquela dificuldade. Passar por ela bem. Muito bem. Professora Adina perguntou: quando vamos ao médico, perguntou não, colocou, devemos orar por ele. Isso ajuda muito em nosso diagnóstico, experiência própria.
ilumina a passar coisas boas e melhora o seu empenho. Eu sempre faço isso também, Dinar. Peço a Deus que o médico seja bem inspirado para que eu possa ser bem atendido. Nós aqui a gente pede muito para o Dr. Bezerra, coitado dele, professor. Mas ele tem uma equipe de mais de 10 mil espíritos trabalhando com ele. Ah, então a gente pode continuar. E o Cláudio Humberto perguntou: como uma pessoa portadora de transtornos mentais graves pode orar? É difícil mesmo, Cláudio, mas há momentos, a gente não sabe da intimidade das pessoas, mesmo tendo transtornos mentais, o espírito que está ali sofrendo esses transtornos, porque ainda tem desequilíbrio emocional, não deixa de ter o amparo espiritual necessário, porque Deus não nos deixa, a misericórdia divina nos adianta recursos para que depois a gente fique quites com ele através do nosso proceder melhor. Então, Deus bondosamente aposta sempre na nossa melhoria. Então, uma pessoa que está com transtorno, ela não tem essa capacidade de organizar o pensamento, né, de organizar o sentimento para poder fazer um pedido de socorro. Mas muitas vezes a ansiedade dele de sair daquilo, desejando um bem maior, já funciona como uma prece, como uma solicitação. E a misericórdia divina atende. Professor, tem uma colocação aqui da Olga Batista. Ela colocou assim: a prece sentida não precisa de tantas palavras, mas de sentimentos e de silêncio interior. Funciona como intuição, inspiração e um bálsamo inexplicável. Quase um ressuscitamento inexplicável. Tudo isso acontece na prece mesmo, Olga, desde que ela seja a prece sentida. Você tem inteira razão. E aqui, professor, tem um comentário aqui da Selva Braseiro, que ela começa assim: às vezes pedimos não o que é melhor para nós, e aí não somos atendidos para nos proteger de um erro. Isso mesmo. A gente pede, né, a Deus, né, às vezes, vocês vejam interessante, Jesus nos exemplifica isso. Quando Jesus estava no Monte das Oliveiras, orando, esperando o momento difícil, né, onde ele ia ser preso, ele pede a Deus que, se pudesse, que livrasse ele daquele cálice amargo que ele ia ter que passar, mas que, antes de mais nada, fosse feita a vontade de Deus. Então, a gente pode desejar se libertar do sofrimento, mas é preciso que a gente seja humilde e entenda que muitas vezes esse sofrimento é a nossa melhoria espiritual. Portanto, seja feita a vontade de Deus. A gente se enche de coragem e enfrenta confiando em Deus. Então, esse exemplo de Jesus é um exemplo para nós seguirmos, não é? Porque por que Jesus pediu para se livrar daquele cálice? Por várias razões. A primeira não é que porque ele era fraco, porque ele tinha força para isso, porque ele tinha dominação sobre a matéria, sobre o corpo físico, sobre o sofrimento, mas porque aquilo era uma atitude má para os próprios homens, não é? Livrar daquele cálice era, de alguma maneira, não é? Não permitir que as criaturas agissem tão violenta e maldosamente como agiram. Então, a prece dele não deixa de ser um pedido de amor por nós. A gente não pensa direito nas atitudes de Jesus. Jesus era um espírito angelical, um espírito puro, superior. Então, ele não tinha problemas de controle absoluto da matéria, porque ele já conseguiu esse estágio de evolução e controla, ele não precisava sentir dor, não precisava sentir nada. Mas ele se submete a isso para nos exemplificar. E pede a Deus, não é, que
ilumine as pessoas, porque no fundo, faça de mim esse cálice significa ilumine essas pessoas para que elas não ajam dessa maneira, que é uma maneira ruim para elas mesmas. Tanto é que depois ele faz isso, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então, a gente tem que entender isso. Nossa, professor, que nem diz aqui a Suzy colocou aqui, nosso professor Otacílio nos anima muito, obrigada. Porque eu nunca tinha entendido por esse ponto que o senhor colocou agora, essa passagem. Então, é Mas é muito bom. importante que Jesus é todo amor, Ronaldo. Ele não tinha por que fugir de qualquer situação, ele veio para cumprir a vontade de Deus e estava prontíssimo para isso. E passar por um sofrimento transitório daquele, onde ele podia, inclusive, dominar a dor, o sofrimento, não é? A dor física e o sofrimento físico, é o de menos para ele. Mas o ato de estar com as pessoas agindo maldosamente daquele jeito é que entristece um espírito bondoso. Não, E que ele faz até sofrer. não, e fala que ele estava cantarolando acho que era uma cantiga antiga, né? Até fizeram uma menção diferente, né? Eu não lembro agora qual era a cantiga, mas na cruz já, ele estava cantando, na verdade, um rito que tinha lá. Depois eu vou lembrar, eu vou voltar nesse ponto com o senhor. Certo. E ela colocou, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos orienta a pedir os bens mais preciosos da paciência, resignação e da fé, no Isso, capítulo 27. é isso mesmo. Eu peço sempre forças para vencer as dificuldades que vão aparecendo na minha frente. Eu peço força também, professor, porque se a gente pedir paciência muita, Deus nos coloca situações para a gente treinar nossa paciência. Isso, paciência a gente vai adquirindo com treinamento. E a Maria Cleusa colocou: eu recito durante a meditação que faço antes de dormir a prece de Agar, é linda. Cada um busca a inspiração que toca o seu coração. Tem muita gente que gosta da prece de Cáritas, que é bonita também. Então, cada um se afeiçoa àquilo que sente e pensa. O importante é você saber o que você está pensando, sentindo durante a prece. E a Laporina Oliveira colocou: posso entender a vontade de Deus como a lei de Deus? É a mesma coisa, porque a vontade de Deus se expressa em suas leis. É assim mesmo. E Todas as a, leis de Deus, aqui é bom a gente lembrar isso, Ronaldo. Todas as leis de Deus estão feitas para a nossa felicidade, inclusive a lei de causa e efeito. e a gente estudou, né, professor, em Deus e as leis da natureza, né? Isso, exato. Se buscarem no canal do IGES, estão todas as aulas que fizemos Deus desta e as lição. leis da natureza, isso mesmo. Está Exatamente. lá gravadinho, lá nas páginas do Do IGES. YouTube e do IGES. Professor, não temos mais questões aqui, só temos um boa noite. Aqui a Maria Cleusa colocou no livro Temas da Vida, deve ser aquela passagem do Chico que eu comentei, né? Certo. Então, chegamos ao fim do nosso capítulo 25, oração, penúltimo capítulo, eu acho, né? Eu não sei se o próximo vai ser em dois, ou se depois nós faremos um resumo do livro todo, mas estamos chegando ao final. Queremos agradecer a todos que estiveram aqui conosco nessa aula. Somos mais de 120 simultaneamente, né? Eu falo mais porque deve ter alguns assistindo junto, no mesma televisão, né? Compartilhando ali, até conversando entre si. Então, somos bastante alunos aqui, né? Que tem uma frequência assídua, né? Muito bom este trabalho. E aqui já vem a gratidão da Helena por mais uma aula que toca tão lindamente nossa alma. Bom fim de semana, até a próxima sexta.
Isso. Então, gente, vamos lembrar aqui, a próxima sexta-feira vai ser o último capítulo do livro do André Luiz, Mecanismo da Mediunidade. E aí, então, nós vamos fazer um intervalo de estudos, vamos deixar o mês de junho, o resto do mês de junho e julho, sem atividades na sexta-feira. E eu estou tentando, pensando, movimentando minhas forças aqui, ver se a gente continua com algum estudo, né, que possa ser útil a todos a partir da primeira sexta-feira de agosto. Vou perguntar ao pessoal do IGESE se vai ser possível continuar e a gente avisa, a gente vai avisando aí, vocês vão entrando em contato para a gente avisar vocês. É, E aí vamos escolher se a gente pode, talvez, estudar um outro livro que seja difícil, para a gente ir aprendendo a pensar com as coisas difíceis da doutrina, mas que também enriquece profundamente o nosso entendimento. podemos até, né, professor, eu não sei se é possível ou não, de fazer, o pessoal trazer alguns livros, né, na próxima aula como sugestão, Pode dar né, sugestão. e a gente poder verificar com o pessoal do IGES a possibilidade de queremos continuar. A Luciana falou que queremos, ó. E o Oswaldo também, esperando a próxima sexta, sedento de esclarecimento. Obrigado, meu mestre. Eu não sou mestre, não. Nem eu sou só professor. Eu queria deixar uma diferença entre mestre e professor aqui. Tá. Mestre é Jesus. Quem que é mestre? É aquele que sabe tudo e não precisa, né, de aprender para ensinar. Então, o professor é aquele que aprende e ensina. Então, eu posso ser professor, mas não sou mestre, porque eu estou aprendendo sempre. Então, o professor é o aprendiz que vai na frente. Só isso. Eu sou o aprendiz que vai atrás, viu, professor? Você vai na frente de outros e você também ensina. Todos nós temos coisa para aprender e para ensinar. Ó, a Maria Cleusa falou que vai orar para o professor, para que o senhor tenha força para estarmos juntos estudando. Obrigado, Maria. E a Suzy falou, queremos e como. Então, meus amigos, muito obrigado por estarmos aqui, né, por estarmos até agora, juntos, unidos em pensamentos e sentimentos nesta aula agradável com o nosso professor, né, agradecendo a vocês, porque nós estamos sintonizando, né, para uma melhoria, que nem diz a Diná colocou lá, que precisamos colocar em prática, né, Diná? Então, colocaremos em prática tudo aquilo que aprendemos. E vamos fazer a nossa prece, professor? Vamos. Você faz para nós hoje. Faço sim. Elevemos os nossos pensamentos e sentimentos de gratidão, de amor a Jesus, nosso mestre querido, nosso irmão maior, nosso amigo, nosso modelo e guia, a Deus, nosso Pai, nosso Criador, a toda a espiritualidade bondosa que nos acompanha, que ampara este estudo, agradecendo pela vida que temos, pela nossa família, pela nossa esposa, nossos maridos, nossos filhos e filhas, por todos aqueles amigos, encarnados e desencarnados, que juntos caminhamos nesta encarnação, agradecendo por estarmos neste planeta, pelas lições que nos são dadas, colocadas aqui pelo nosso professor, e que possamos, nossos irmãos, colocar em prática tudo aquilo que aqui aprendemos, tudo aquilo que já sabemos, para que possamos contribuir com a espiritualidade bondosa,
para a melhoria da psicosfera do nosso querido planeta Terra. Começando em nós essa reforma dos nossos pensamentos, das nossas atitudes e nossas ações. Te pedimos, Pai, que continue a nos abençoar, continue a nos amparar, nos dando força, coragem e sabedoria para enfrentarmos as dificuldades dos nossos dias. Ampare também, Pai, aqueles irmãos nossos necessitados do Teu amor, da Tua misericórdia, assim como nós. Que possamos ter uma semana abençoada, de muito trabalho no bem, e que possamos a cada dia nos melhorar, para que juntos possamos continuar a melhoria do nosso planeta Terra, passando de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Te agradecemos, Mestre querido, que possamos estar contigo hoje e sempre, que assim seja. Assim seja. Muito Muito bom. obrigado, meus amigos. Um ótimo final de semana e até a próxima sexta-feira. Um ótimo fim de semana a todos, um grande abraço. Até a próxima sexta. Até a próxima. Tchau, professor. Até a Isso. próxima. Tragam todos sugestões para o Isso. nosso estudo. Já tem algumas. Evolução em Dois Mundos é uma delas. Nos domínios também da mediunidade é isso, outro. é outra. Então já são 2 livros aí da obra de André Luiz, né? Continuando essa sequência. Vamos aguardar as próximas sugestões. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.